Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto e a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo, mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores, mais um vídeo para vocês. E o assunto de hoje é dicas para você superar um vício, ok? Hoje eu vou ensinar vocês a como superar o vício em masturbação e consumo de conteúdos adultos. Lembrando que essas dicas que eu vou fornecer para vocês, elas podem te auxiliar na superação de qualquer outro tipo de vício, ok? Porém, o intuito do canal é fazer com que vocês busquem a pureza sexual, se distanciando de toda negatividade, toda a degeneração que está voltada para a sexualidade, ok? Então, sem mais delongas, a primeira etapa do que você tem que fazer para conseguir superar um vício. Reconhecer o vício. Reconhecer que você está viciado. Porque não vem com aquele papinho de eu paro quando eu quero, eu não estou viciado. Quando eu quiser parar, eu paro. E assim se passa décadas e décadas e você ainda está naquele comportamento degenerado que está te escravizando e está te destruindo de dentro para fora, ok? Você no fundo sabe que está passando por esse problema, você sabe que está viciado, mas não quer reconhecer. Então, a primeira etapa é buscar reconhecer que você está viciado, que você está dependente de um determinado comportamento que está te fazendo mal, compreende? Então, o primeiro é você tem que buscar reconhecer a sua fraqueza. Deixe o ego de lado, deixa o egocentrismo, o egoísmo de lado e entenda e aceite que você precisa largar esse comportamento, porque ele está te destruindo, ok? E prejudicando as pessoas que estão ao teu redor, beleza? Depois que você reconheceu o seu vício, você tem que buscar saber os malefícios a respeito desse vício. Por exemplo, no caso da masturbação e consumo de conteúdos adultos, ele vai te prejudicar não só mentalmente, mas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, porque você fica perdendo energia sexual, perdendo energia vital toda vez que você consome, aliás, toda vez que você desperdiça sua semente. Você está desequilibrando o seu corpo, você está desequilibrando os teus centros energéticos, o lado mental, o lado emocional, o lado espiritual. Então você vai ficando fraco, então você vai perder masculinidade, você vai se tornar uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Isso quer dizer que você vai ficar estressado, vai ficar irritado, vai ter explosões de estresse por conta desse desequilíbrio emocional ocasionado pelo desperdício constante do espermatozoide, do sêmen, a sua energia sexual. Então você tem que buscar entender que os diversos malefícios que você acaba adquirindo na tua vida por conta desse vício, por conta desses comportamentos repetitivos que estão te destruindo. Isso vai ser refletido no ambiente em que você está. Você não vai ter poder de ação, você vai começar a se tornar uma pessoa procrastinadora, uma pessoa letárgica, uma pessoa preguiçosa por conta dessa baixa energia. Então é interessante você não só aceitar que está viciado, como também buscar entender os malefícios que você está adquirindo por conta desse comportamento degenerado, ok? Do mesmo jeito que você tem que buscar entender quais são os benefícios que você vai ter caso você se distancie desse comportamento degenerado. Quando você para de se masturbar, quando você para de consumir conteúdos adultos, essa névoa luxuriosa, esses pensamentos sexualizados, essa manifestação externa de negatividade e voltado para o lado sexual, ela vai se dissipar. E na medida que essa sexualidade mental é dissipada, você vai ter um senso extremamente positivo a respeito da vida. Você vai enxergar a vida com muito mais felicidade, de uma forma muito mais colorida. Você vai ter uma energia interna muito mais forte, uma vontade de viver, uma alegria espontânea, mais poder de ação, os teus níveis de dopamina vão começar a ficar equilibrados, o teu lado emocional vai ficar cada vez mais forte, na medida que você distancia desse comportamento degenerado. Então é de extrema importância você buscar saber os sintomas negativos e os benefícios que você vai ter no momento em que você se distancia desses comportamentos degenerados, ok? Terceiro, criar um lado de liberdade. Como falei,
é interessante você buscar saber os benefícios que você vai adquirir no momento que você consegue resolver esse teu vício. Além disso, essa forma de você criar um lado de liberdade é simplesmente dessa forma. Você tem que estar constantemente mentalizando e criando uma personalidade nova sua, uma personalidade que conseguiu superar esse vício. Um conselho que eu tenho para dar para vocês é sempre antes de dormir e depois que você acorda, você sempre fechar os olhos e mentalizar você superado, você ao superar o vício, uma pessoa sóbria, compreende? Você não está mais se masturbando nem consumindo conteúdos adultos, você começa a imaginar isso, começa a colocar emoção nesses pensamentos. Assim você vai estar criando uma nova personalidade saudável, longe de vícios, e essa personalidade que você está criando mentalmente, ela vai naturalmente se manifestar no mundo físico. De tanto você pensar e sentir repetidas vezes, esses teus pensamentos, essas tuas imaginações, elas serão materializadas no plano físico. Essa é a mágica da imaginação. Na medida que você, dia após dia, começa a cultivar essa energia, começa a superar o vício, dia após dia, você vai adquirir energia e essa energia vai potencializar essa tua imaginação que você está criando todos os dias, fazendo com que ela se materialize o mais rápido possível. Entende? Então você tem que mudar o teu estilo de mente, o teu mindset, o teu conjunto de mente. Você tem que acreditar que você não só é capaz, como você está superando no momento presente. Se você está superando esse vício, você é capaz, você pode superar tudo isso. Compreende? Então você tem que ter uma mente mais positiva e não ficar desanimado quando você recai. Entende? Você tem que colocar na tua mente que você é capaz de superar esse vício. E além disso, criar essa imaginação, esse lado de liberdade, essa imaginação de que você já está liberto. Porque na medida que a tua consciência começa a se elevar, você vai perceber que tu não precisa mais esperar que o futuro mude o teu presente. Você faz o momento presente se tornar o teu futuro. Então você vai criar essa imaginação antes de dormir e após acordar, essa imaginação de positividade que você está liberto desse vício. E a partir desse momento você vai ter essa força, esse impulso para se comportar igual a esse pensamento. Você vai começar a manifestar no momento presente. Esse é o poder da manifestação e uma das formas de você utilizar a tua mente, porque a mente ela é um péssimo líder, mas um ótimo discípulo. Se você conseguir adestrar a tua mente, você vai conseguir manifestar o que quiser, somando a tua energia sexual, mais o teu nível mental e as tuas imaginações, mais os teus sentimentos, você vai manifestar o que você quiser nessa vida. Compreende? Então, busque ter um pensamento, uma mente, uma imaginação mais positiva e se comporte como se você já tivesse se libertado. Naturalmente você vai se libertar. Beleza? Quarto, criar metas curtas. Criar metas curtas. Não pense em criar uma meta tipo, vou ficar 1 ano sem consumir conteúdos adultos. Vou ficar 6 meses. Não, não precisa disso. Crie pequenas metas. 1 semana, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Vou ficar 1 dia. Conseguiu ficar 1 dia? Aí agora você cria mais uma meta. Agora eu vou ficar mais 1 dia, e mais 1 dia, e mais 3 dias, e mais 5 dias. Com o passar do tempo você vai ver que já se passaram 1 mês e você está cada dia mais forte internamente e distante do vício. Então é interessante você sempre criar metas curtas. Ok? Ou então você pode criar uma meta longa e inserir metas curtas durante ou entre essa meta longa. Meio que fragmentar essa meta longa através de metas curtas. Entendeu? Não fique criando uma meta extremamente longa, tipo, vou ficar 1 ano sem beber, vou ficar 1 ano sem fumar, vou ficar 1 ano sem consumir conteúdos adultos. Que você pode ser que falhe, provavelmente vai falhar e vai além disso se frustrar, ficar chateado. E essa é a pior parte, ficar frustrado por conta dessa recaída que vai te desanimar e pode ser que você nem queira mais superar esses vícios. Então busque criar metas das mais curtas possível. Ficar 1 dia, ficar 2 dias, 3 dias. Quando você conseguir conquistar essa meta, você cria uma outra meta. Mais 3 dias, mais 4 dias. Assim você vai ter mais força e mais motivação para superar os vícios. Beleza? O quinto, na verdade, eliminar os gatilhos. Pelo que eu percebo,
que eu percebi na minha jornada e percebo na jornada de vocês é o seguinte: geralmente o momento de gatilho mais forte durante a jornada é no momento em que você vai dormir e no momento em que você acorda. Geralmente, quando você deita na cama, vêm os pensamentos luxuriosos, as idealizações, as imaginações dos relacionamentos passados, ou então pensamentos a respeito daquela mocinha que você está interessado. Então, você tem que buscar primeiro identificar esses gatilhos. Após você identificar e constatar que esses pensamentos luxuriosos geralmente ocorrem quando você está indo dormir ou quando você acorda, então esse é o momento adequado de você aplicar novos hábitos. Primeiro você busca constatar e identificar os gatilhos, ok? Depois você busca fazer o quê? Trocar esses comportamentos negativos por comportamentos positivos. Porque lembre-se, o hábito, ele nunca é destruído. Não tem como destruir um hábito, um comportamento repetitivo. Tem como você trocar o hábito, beleza? Então, se você tem um hábito negativo, não queira brigar com ele ou dissolver ele, que não tem como. Você tem que implementar um hábito positivo no lugar do hábito negativo. Assim, ele vai sumir e o hábito positivo vai operar no lugar dele. Então, se você geralmente tem pensamentos luxuriosos, imaginações, ou então você acaba recaindo quando você vai dormir, então você já identificou que nesse momento é o momento da sua fraqueza. Logo, essa é a tua oportunidade de implementar um hábito positivo exatamente nesse momento de fraqueza. O que eu aconselho para vocês? Ler a Bíblia antes de dormir, realizar uma oração, começar a pensar em coisas boas no momento em que você deita na cama, porque é o horário que você tem plena consciência de que os pensamentos luxuriosos vão surgir. Logo você já se prepara. Poxa, se eu sei que ao deitar eu vou ter esses pensamentos, então eu vou me preparar antes. Eu vou começar a implementar e criar um novo hábito, um hábito positivo nesse momento em que os hábitos e esses comportamentos negativos surgem. Entende? Então você tem que criar esses hábitos positivos nesses momentos dos hábitos que começam a surgir de forma negativa na tua vida. Então você deita, pega a Bíblia, começa a ler, começa a estudar a Bíblia, até você cair no sono. Então você se ajoelha próximo da tua cama e realiza uma oração, principalmente nesses momentos de dificuldade, ok? Nesses momentos em que você sabe que vai ter um forte impulso sexual, como também pela manhã. Quando você acorda, geralmente você acorda com o nível de testosterona muito alto. Então, o interessante é você simplesmente respirar fundo, entender que ali é um momento em que você está com a testosterona alta, a libido alta, os pensamentos vão surgir luxuriosos e você simplesmente começa a focar em Deus, realizar orações, buscar proteção divina, beleza? Essa é uma forma bem interessante para você superar os vícios, trocar um hábito negativo por um hábito positivo, ok? Identifique o momento que você tem mais fraquezas, os momentos que surgem esses pensamentos negativos, esses comportamentos degenerados e comece a implementar novos comportamentos de natureza positiva, beleza? E o último, transmutação sexual. Muita gente tem dúvida a respeito da transmutação sexual. O que é transmutação? Transmutação, pessoal, é basicamente a transformação ou condução de um ponto ao outro. A transmutação é a movimentação de uma energia de um ponto ao outro. No caso da transmutação sexual, você vai pegar essa energia sexual, esse desejo, esse tesão, essa libido alta que você tem, e no momento em que você começa a sentir ela sendo manifestada na sua vida, esse forte desejo de querer recair, se masturbar, fazer alguma outra coisa relacionada ao sexo, você simplesmente respira fundo, entende que está sentindo esse forte impulso sexual e começa a realizar algum comportamento que não esteja ligado à sexualidade. Surgiu um desejo sexual, você simplesmente respira e vai fazer uma corrida, uma caminhada, vai praticar exercícios físicos, calistenia, ou então você vai ler, vai estudar, fazer qualquer outra coisa que não esteja ligado à sexualidade. Isso se chama transmutação sexual. Um exemplo bem simples de transmutação é quando você está muito estressado. Por exemplo, você tem uma namoradinha e ela termina com você. Você fica sofrendo, fica chateado, fica pensando nela o tempo todo, fica triste, melancólico. E o que você pensa? Poxa, já que eu estou triste assim, eu vou para a academia para esquecer essa mulher, para esquecer o que ela fez comigo.
Aí você vai para a academia e começa a pegar toda aquela raiva que você estava e desconta no exercício físico. Isso é transmutação. Você está transformando aquela tristeza, aquela mágoa, aquele sofrimento em um combustível e utilizando esse combustível para aumentar o seu nível físico através dos exercícios. Isso é transmutação. É você transformar uma emoção, um desejo, uma vontade em combustível para aumentar a potência de algum comportamento que você queira. Você pega uma raiva, a emoção, o sentimento da raiva e transforma ela em combustível para você ler, para você estudar, para você praticar uma corrida. Isso é transmutação. É bem simples, não? Muitas pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças a transmutação sexual, mas na verdade é algo bem simples. É simplesmente você transformar um sentimento ou uma emoção em combustível para te elevar em alguma outra área da vida. Compreende? Então a transmutação sexual é isso. Surgiu um desejo de praticar sexo ou se masturbar, você simplesmente pega esse sentimento e utiliza ele como um combustível, como uma força de vontade, uma motivação para você realizar alguma atividade que vai te trazer frutos a curto, médio e a longo prazo. Beleza? Simples. Transmutação sexual é isso. Compreende? Então, recapitulando. Primeiro você tem que reconhecer a sua fraqueza, que você está viciado em masturbação e consumo de conteúdos adultos. Segundo, saber os malefícios, o que está te causando de mal esse comportamento degenerado, ok? Você identifica tudo isso, depois você cria um lado de liberdade, você começa a sentir e estudar a respeito dos benefícios que você vai ter no momento que você se distanciar desses comportamentos degenerados. Além disso, você vai utilizar a mente para manifestar um novo eu, uma nova personalidade tua, um cara longe de vícios, um cara que não é procrastinador e que busca estar se desenvolvendo todos os dias. Você tem que utilizar a mente ao teu favor, entendeu? Através dos pensamentos positivos e imaginações positivas, beleza? O quarto, você tem que entender o quê? Criar metas curtas, evitar ficar criando metas de, vou ficar 5 meses, 100 dias, 3 meses. Calma, foque em metas curtas, 3 dias, 4 dias, uma semana. Eu lembro que quando eu comecei na jornada, eu foquei em uma semana. Fiquei uma semana sem consumir conteúdos adultos, sem masturbar. Quando eu completei uma semana, eu pensei, poxa, se eu conseguir ficar uma semana, então eu consigo ficar mais uma. E daí eu fiquei mais uma semana. E depois eu pensei, poxa, se eu fiquei mais uma semana, então eu vou ficar mais outra semana sem consumir. E foi indo. De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo, beleza? Então você cria metas curtas. O próximo, eliminar os gatilhos. Mas para eliminar um gatilho, você tem que primeiro identificar o gatilho. Identificar o momento em que você tem mais fraqueza. O momento do dia que surge mais pensamentos luxuriosos. Então você vai identificar e depois eliminar esses gatilhos através da criação de novos hábitos. Sentiu aquele desejo naquele momento que você identificou que está surgindo aquele desejo sexual, então você já implementa algum comportamento positivo. Coloca uma leitura naquele momento, pratica um exercício abdominal, flexão, uma corrida, uma caminhada, beleza? Se for à noite antes de dormir, você realiza uma oração, uma leitura bíblica. Se for de manhã, você realiza exercícios de respiração, que assim vai te acalmar, beleza? E por último, a transmutação sexual. Você tem que transmutar, você tem que transformar essas emoções negativas em combustível para você se transformar em uma pessoa melhor. Combustível para você aplicar em um comportamento que vai te trazer frutos, principalmente a longo prazo. Então você tem que estar sempre respirando e buscando constatar no momento presente o que você está sentindo, o que você está pensando, os momentos em que surgem esses desejos, porque algumas vezes eles vão surgir em momentos em que você não está acostumado. Você está andando na rua e surge um pensamento. Então surgiu um pensamento luxurioso, você simplesmente respira profundamente, tranquiliza-se e volta para o momento presente e realiza o que você estava fazendo. Começa a focar no momento presente, porque quando você está no momento presente fazendo alguma coisa, você não pensa. Se você não pensa, você não sofre. Logo, você também não pensa em conteúdos luxuriosos, beleza? Então, essas são algumas das dicas para você implementar na sua vida para que você consiga superar todos os seus vícios. Porque isso pode ser aplicado em qualquer tipo de vício, mas principalmente no vício voltado à sexualidade.
Porque a sexualidade, a masturbação, o excesso de desperdício de energia sexual faz com que você fique desequilibrado e, consequentemente, você não vai ter força para superar outros vícios. Então, se você está viciado em vários tipos de comportamentos degenerados, eu indico para que você busque primeiro resolver o seu problema no centro energético sexual, o teu vício em masturbação ou fornicação e consumo de conteúdos adultos, porque assim a tua energia sexual vai aumentar e você vai adquirir força interna, energia interna, a ponto de você conseguir superar o teu vício em bebida, o teu vício em cigarro, o teu vício em o que quer que seja, açúcar, gorduras, alimentos salgados, beleza? Porque sem o controle da energia sexual, você não vai conseguir superar nenhum outro tipo de vício. O homem que consegue controlar a cabeça de baixo, ele controla o mundo. A real é essa. Então é mais voltado para você focar no vício voltado para a sexualidade. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Aqui tá calor, mas não posso ligar a central porque senão fica fazendo muita zoada, mas é isso. O importante é a informação que eu estou passando para você, e não o meu suor. Então é isso, meus amigos. Lhe desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade, tudo de bom na sua vida. Deus é contigo e eu estou torcendo pelo seu progresso. Até a próxima, se Deus nos permitir.